Eis que eu estava aqui no momento de pesquisa, vendo para essa internet de meu Deus o que estava acontecendo, e eu caí num vídeo muito legal de uma pessoa chamada Bob Moccia, e ele estava falando sobre um framework, uma estrutura que ele criou com relação aos 5 momentos da necessidade de aprendizagem. E eu achei muito interessante esse tema que ele estava abordando, e eu quero, de forma resumida, trazer ele aqui para você. Será que em algum momento você já parou para se perguntar e falar, poxa, mas será que é um bom momento para treinar? Será que essa necessidade ou essa demanda que está chegando para mim, ela está de fato madura? Será que de fato é o momento de trabalhar uma solução de aprendizagem aqui, ou é o melhor momento? Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Você está bem? Por aqui tudo muito bem, obrigada. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela com você para te mostrar o seguinte aqui, ó. Então ele explica, né, que é uma estrutura que ele montou, um framework, né? Eu acho que é meio esquisito pra gente, né, essa tradução de framework, enfim, mas não importa. O que importa aqui nesse momento são esses cinco momentos, essas 5 oportunidades que você pode enxergar como uma necessidade de aprendizagem. E daí, na minha visão, eu entendo que pelo menos uma delas precisa estar presente nessa demanda que está chegando para você. Senão não faz sentido, tá bom? E talvez também pensar que o contrário de cada um desses pontos aqui também possa ser uma boa chance para refletir se de fato o que você precisa fazer é desenvolver um treinamento a partir desse pedido que venha, né, ocasionalmente aí de um cliente, tá? Então vamos lá. Então o primeiro momento que ele identifica nesse framework como um bom momento de necessidade é quando há um conteúdo novo, ou seja, uma necessidade por saber coisas novas, alguma coisa que as pessoas ainda não têm um conhecimento prévio sobre aquele assunto, que precisa sim, você envolve aí as questões cognitivas, né? As pessoas de fato precisam, é novo, ninguém sabe, então as pessoas precisam aprender mais sobre aquilo. Pode ser um sistema, por exemplo, vai ter implementação de um sistema novo e as pessoas precisam saber, é algo completamente novo. Então, esse é um dos principais, na minha opinião, um dos principais elementos, né? Ele não elenca como principal, mas na minha visão, entendo que é um dos principais elementos que você já pode identificar de cara e falar, poxa, esse conteúdo que você quer trabalhar é um conteúdo inédito para essa organização? É algo de fato novo? Então, faz sentido a gente passar para o próximo passo e pensar em desenvolver um treinamento. O segundo momento é o do mais, onde existe uma necessidade de aprender algo mais sobre esse tema. É preciso desenvolver um pouco melhor, né, ou aprofundar um pouco mais. Em geral, as pessoas já vão ter um contexto sobre aquilo, já existe algum conhecimento prévio, né, por isso que ela quer saber mais, tá? Não e é aqui um cuidado que ele traz, um ponto de atenção, que não é sobre acumular conhecimentos, mas é sobre se aprofundar, tá bom? E aqui também a gente consegue atender com treinamento. Daí quando a gente vem, principalmente com treinamento online, tá? É o que ele traz, né? Esses dois aqui, tanto novo quanto mais. Daí ele vem para um outro momento que é o de aplicar, de aplicação. Necessidade de usar o que foi aprendido, do aprendizado para o fluxo de trabalho. E aí, por isso que ele faz essa ressalva antes, né, de sala de aula, um treinamento mesmo mais formal, e quando é um momento de necessidade de aplicação, de trazer isso de fato para o dia a dia desse aluno, desse colaborador, né? Senão não faz sentido, porque você precisa contextualizar
essa informação no mundo real, tá? Para não ficar só no campo das ideias, entende? Trazendo aqui para nossa realidade, Sônia, mas a gente sempre vai poder desenvolver um treinamento ali direto no fluxo de trabalho, né, on the job training e tal. Nem sempre há essa oportunidade ou essa abertura dentro da organização. Às vezes o que a organização busca é um treinamento, sim, que enfoque esteja na aplicação, mas ele não é exatamente um on the job, ele acontece antes como se fosse nos bastidores, aí quando está no palco o aluno precisa implementar, aplicar aquele conhecimento. Então, num caso assim, identificando que esse momento de necessidade é de aplicação e você não tem a oportunidade de desenhar um treinamento on the job, então você precisa trazer, né, se o treinamento não vai à realidade, ao dia a dia, então o dia a dia precisa vir para o treinamento, tá? Então você precisa ir lá, entender como é que as coisas acontecem no dia a dia, qual é a expectativa, quais são os desafios desse colaborador e tudo mais, e trazer isso para dentro do curso para que você possa provocar esse ambiente de aplicação o mais real possível, tá bom? Muito bem. O quarto momento aqui é o de mudança. Olha que legal. Que, obviamente, né, quando as coisas mudam, que vai envolver gestão da mudança. É um momento de necessidade de treinamento bastante particular, eu diria, né? Porque ele não envolve só aprender alguma coisa, mas de forma bastante comum a pessoa precisa desaprender e reaprender algo por conta da especificidade desse momento de mudança, né? Não foram poucas as vezes que eu pude participar da construção de um treinamento que vinha para ser como um marco mesmo de uma mudança naquele processo ou naquela ferramenta, naquela operação em específico, né? Então a gente precisa pensar nisso, né? Sempre que for um treinamento que envolve uma mudança, por que as pessoas precisam aprender? Por que elas precisam de um curso nesse momento? Porque está havendo uma mudança, então você precisa automaticamente incorporar nessa estratégia esses elementos de desaprender e reaprender para poder, para que essa aprendizagem se consuma de fato, se é que eu posso dizer assim, né? Ela sempre vai ter, se está mudando, então já existia algo, né? Então existia um conhecimento prévio sobre algo, sobre esse processo, sobre essa ferramenta, e aí muitas vezes você precisa desconstruir isso para reconstruir esse conhecimento novo, mudado, né, com essa nova roupagem, tá bom? Ele comenta, né, nesse vídeo dele que ele considera esse o momento mais difícil, e eu acho que faz bastante sentido, sim. Por quê? Porque quando envolve mudança, às vezes, não, muitas das vezes, na maior parte das vezes, existe muitas vezes um apego ou talvez uma questão de, poxa, mas principalmente na visão do aluno, né, do colaborador, poxa, eu já estou acostumado a fazer dessa forma, por que vai mudar? E aí ele não concorda, enfim, né, e aí pode haver uma resistência, e o treinamento precisa prever tudo isso. Então, sempre que você tiver uma necessidade de aprendizagem que envolva um contexto de mudança, você precisa fazer uma investigação mais a fundo do que de todo esse cenário envolvido nessa aprendizagem, nesse contexto do aluno, da organização, o porquê dessa mudança, né? É importante conversar com essa população que vai ser impactada pelo curso, como elas veem essa mudança, fazer um mapa de empatia aqui é maravilhoso, porque daí você vai perguntar para elas, né, olha, o que você está ouvindo com relação a isso, o que você tem visto com relação a essa mudança, o que você pensa sobre isso, e aí com todo esse mapeamento você consegue perceber exatamente quais são as dores e desejos envolvidos para que você possa engajar as pessoas de fato nesse treinamento num contexto tão delicado, tá bom? E por fim, aqui o quinto momento de necessidade que ele traz,
que é o de resolver. Então, surge um problema e a gente precisa resolver isso por meio de uma solução de aprendizagem. Pode ser porque está acontecendo, está sendo pago um alto valor em multas, por exemplo, ou um alto índice de retrabalho, né? E isso precisa ser resolvido. Essa urgência, existe uma urgência para sair da situação, né? Imagina, a gente não pode ficar pagando multas milionárias aí por conta de processos trabalhistas, por conta de assédio, por exemplo, né? Então, existe uma urgência para sair dessa situação e entendemos que treinamento vai nos ajudar com relação a isso, né? E essa é a principal característica quando esse momento é de resolver. É porque existe uma dor latente, existe algo que está incomodando muito, né? Existe esse, como ele diz aqui, esse contexto de emergência, então eu preciso entregar um treinamento muito direto ao ponto, que seja, sabe, no melhor estilo corte rápido, bem desse jeito, para ir direto em exatamente qual é o erro que está acontecendo e como é que ele pode ser resolvido, o que as pessoas precisam aprender, o que elas precisam saber, que comportamento elas precisam mudar para que aquele problema seja resolvido o mais rápido possível, tá bom? E aí me conta, quais têm sido os momentos de necessidade de aprendizagem que você mais tem enfrentado aí? Um conhecimento novo, um aprofundamento, aplicação, mudança de algo aí na tua organização ou resolução de um problema mais pungente? Sim, porque nesse canal também temos aqui, gastamos o português. Me conta aqui embaixo, então, qual é o momento de necessidade de aprendizagem que você mais tem trabalhado. Enquanto isso, eu vou deixar 2 conteúdos aqui para que você possa continuar a tua jornada de desenvolvimento. Conta comigo, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima.